E é claro que eu ia aproveitar o hype do filme Oppenheimer para fazer conteúdo para este canal de vídeos. Afinal de contas, estamos diante de um dos filmes do ano. Tá todo mundo falando dos efeitos visuais que Christopher Nolan colocou no filme, que não tem 1% sequer de CGI. E então vale a pena tentar capitalizar em cima de uma obra do cinema que é relevante. O tão esperado filme Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan, chegou às salas de cinemas e entregou atuações excepcionais e deslumbrante qualidade audiovisual. Além da rivalidade divertida com Barbie, que gerou Barbenheimer, que é um dos eventos mais relevantes do cinema nos últimos anos, o filme trouxe à tona uma curiosidade interessante para os fãs de tecnologia. Para desfrutar da experiência completa nas salas IMAX de 70mm, é necessário o uso de um software de um Palm que já tem 21 anos de idade. É uma combinação intrigante entre passado e futuro que certamente tem despertado a curiosidade tanto dos espectadores como dos fãs de tecnologia ao redor do mundo. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando mais sobre essa interação de passado e presente com a ajuda de um Palm antigo. Saudades do Palm, eu gostava de utilizar aquele dispositivo que muitas pessoas de forma equivocada diziam que era uma agenda eletrônica metida besta. Por outro lado, a trama do filme levanta uma questão curiosa e impactante e que é o plot principal desse vídeo. Um smartphone é capaz de sobreviver a uma explosão de bomba nuclear? Essa dúvida, que chega a ser até instigante, nos leva a uma reflexão sobre as devastadoras consequências das bombas nucleares, como as que foram testemunhadas nos primeiros testes de armas nucleares realizadas pelos Estados Unidos, conhecida como a Prova Trinity. A bomba Gadget, detonada nos ensaios da Prova Trinity, apresentou ao mundo um poder destrutivo até então inimaginável. A explosão do teste, equivalente a 19 mil toneladas de TNT, criou uma cratera com profundidade de 1,5 metros e 80 metros de largura no local do impacto. A onda de choque foi sentida a 160 km de distância, transformando a noite em dia por alguns instantes e deixando uma trilha de destruição num raio de 300 metros. O calor gerado pela explosão fundiu a areia, formando uma espécie de vidro verde conhecido como trinitina. Um monumento feito desse material foi erguido no local da detonação em memória aos acontecimentos históricos. Bom, como você pode ver, o efeito destrutivo de uma bomba com tamanho calibre deixa poucas margens de sobrevivência para os humanos e para os smartphones atuais, incluindo aqueles que são considerados indestrutíveis. Mas, embasado na ciência e como eu preciso ganhar mais tempo de vídeo, vamos apresentar respostas práticas que reforçam a teoria de que nem smartphones e nem humanos sobreviveriam a uma bomba nuclear. Então, afinal de contas, o que vai acontecer com um telefone celular ou um smartphone que está próximo à explosão nuclear? Neste cenário hipotético, o impacto mecânico e a radiação seriam os principais desafios para a sobrevivência do dispositivo eletrônico. Considerando que o aparelho resistisse fisicamente ao impacto e ao calor intenso, as redes de comunicação seriam comprometidas pelos efeitos do evento e seu potencial destrutivo. Na prática, é um cenário simplesmente devastador e assustador para qualquer pessoa ou objeto eletrônico que emite sinais de rádio. Mesmo que o smartphone sobrevivesse fisicamente à explosão, as redes de telecomunicação provavelmente entrariam em colapso devido à alta demanda e às altas pressões provocadas pelo evento. A radiação liberada poderia gerar pulsos eletromagnéticos que destruiriam qualquer equipamento eletrônico no raio de ação, incluindo as antenas e repetidores das redes de telecomunicações. Ou seja, por mais que o celular aguente aos efeitos da explosão, algo que é muito pouco provável, inclusive para o quase indestrutível Nokia 3310, esse mesmo telefone se tornaria um peso de papel inútil porque não teria nenhuma rede operando com ele.
ou ele não poderia se comunicar a partir de uma rede que já está ativa, mas que foi tecnicamente destruída pelos efeitos da bomba nuclear. Portanto, a resposta para a pergunta que dá título para este vídeo é clara. Um smartphone não teria qualquer chance de funcionar após uma explosão nuclear. Além dos efeitos mecânicos e radioativos, as redes de comunicação seriam comprometidas, tanto pelo colapso de uma hipotética sobrecarga de sinal, como pelos efeitos diretos e imediatos da explosão em suas estruturas, impossibilitando qualquer tentativa de comunicação. E esse é um cenário que entrega um problema real para qualquer pessoa ou coletivo que está em um local onde uma bomba nuclear pode cair. Diante de tamanho desastre, que pode ser evitado se o mundo se pacificar de alguma forma, as vítimas não poderão ser socorridas de forma mais eficiente, muito menos serem identificadas ou estabelecer comunicações com familiares. E mesmo em situações menos catastróficas, como demonstrado nos atentados da Maratona de Boston em 2013, as redes podem ficar sobrecarregadas pela demanda de pessoas em busca de estabelecer contatos com os envolvidos, causando falhas na comunicação das mais diversas. A boa notícia disso tudo é que só estamos criando um cenário de simulação, aproveitando o hype do espetacular filme de Nolan. De verdade, ainda estamos no campo da mera curiosidade com todo este falatório do vídeo. As tensões políticas atuais não permitiriam o lançamento de bombas nucleares. Bom, pelo menos quando esse vídeo foi concebido, não temos nenhuma ameaça iminente. Mas não podemos prever um cenário futuro. Os países reconhecem o efeito dominó que tal ação desencadearia com uma potencial aniquilação do planeta a partir do primeiro ataque nuclear. As atrocidades ocorridas em Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial, outrora impactantes, parecem meros brinquedos em comparação às bombas atuais com elevado potencial destrutivo, como a bomba do Cesar. E é melhor que todos fiquem no campo hipotético mesmo. E filmes como Oppenheimer são necessários, inclusive para lembrar ao mundo sobre a ameaça em potencial que as bombas nucleares representam para a humanidade. Em função disso, precisamos despertar uma consciência maior sobre a nossa real capacidade de autopreservação e entendimento comum diante das diferenças estabelecidas. Pode parecer uma frase brega ou fora de contexto ou que caiu em desuso por conta do avançar do tempo, mas John Lennon e os Beatles estão certos, né? Os Beatles vieram com All You Need Is Love e John Lennon com Give Peace a Chance. Quem sabe, se a gente ouvir os dois conselhos que alguns dos maiores músicos da história da humanidade deixaram, a gente consegue reverter o quadro ameaçador de uma futura guerra nuclear por conta da desinteligência e desentendimento de humanos que não conseguem se entender ou, pelo menos, concordar nas discordâncias.